Olá, paz do Senhor Jesus, esse é o seu canal Shekinah Web e a mensagem de hoje para o seu coração se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o livro da criação. Você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Vamos meditar em Gênesis capítulo 3, versículo 7, Gênesis 3, 7, que diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, seu Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Essa mensagem da palavra do Senhor fala sobre a tentação e queda do homem. A palavra de Deus diz que Deus, quando ele criou o homem, depois também ele criou, tirando uma de suas costelas, ele formou a mulher. A formou para que fosse a disjuntora, companheira do homem. Mas o Senhor, quando ele criou, antes de criar o homem, ele criou o jardim do Éden. E esse jardim, quando Deus criou, ele falou ao homem acerca do que ele poderia tocar, as árvores, os frutos das árvores que poderia comer e aqueles que ele não poderia tocar. Porque se tocasse, então ele estaria pecando contra Deus. E relata a palavra de Deus que a serpente, em sua astúcia, ela conseguiu enganar a mulher. E a mulher, quando ela comeu o fruto que o Senhor já havia dito, da árvore que ele havia dito para que o homem não comesse, ela comeu e deu também a Adão, o homem chamado Adão, e a mulher Eva. Ela deu daquele fruto também para Adão, que comeu, se esquecendo da advertência de Deus. Deus que os visitava no jardim. Entenda bem a mensagem que diz: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. O Senhor, ele passeava no jardim pela viração do dia para então falar com o homem. E o homem, ele podia ver Deus, ele via a Deus face a face, ele via a Deus quando ele então passeava no jardim. Mas ele não entendia, não havia no homem o entendimento entre aquilo que era pecado e o que não era. Mas quando ele comeu daquele fruto que Deus havia dito para que não comesse, então os seus olhos se abriram. E diz a palavra do Senhor que quando Deus, na virada do dia, passeando no jardim, que era costume para conversar com o homem que tinha intimidade com Deus, tinha grande intimidade com Deus. E quando o homem ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, pela viração do dia, se esconderam-se ele e sua mulher. Se escondeu Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Eles fugiram da presença de Deus. Eles pensaram que poderiam se esconder da presença de Deus. E quando diz a palavra do Senhor que eles se esconderam,
da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor então, ele chamou por Adão e disse: Adão, onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Ele havia então cometido o pecado. Ele havia desobedecido a Deus. Foi aí que entrou a desobediência. O primeiro homem criado por Deus, através dele entrou o pecado, entrou a desobediência. Quando o homem desobedeceu, ele viu que estava nu. Diz a palavra do Senhor que eles fizeram então, pegaram folhas de figueira e fizeram para si aventais para cobrir o seu corpo, o corpo dele e da mulher. E quando o Senhor chegou, eles se esconderam, dizendo que haviam se escondido porque estavam nus. O Senhor então entendeu que ele havia pecado, cometido então o pecado da desobediência. Mas o que o Senhor tem a dizer por meio dessa mensagem? Para você que está agora acompanhando a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus, ninguém pode se esconder de Deus. Não adianta o homem pensar que pode se esconder da presença do Senhor, porque aquilo que cometemos, o Senhor, Ele sabe. Ele conhece a vida do homem, Ele conhece o ser humano. Antes do homem pecar, só de pensar, o Senhor, Ele já conhece o pensamento. E aquilo que o homem comete, o erro que ele comete, aquilo que ele faz, o Senhor também ele conhece. O Senhor sabe, mesmo no oculto, mesmo longe dos olhos de outros seres humanos, mas Deus ele sonda. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E esses olhos, os olhos de Deus, estão nos contemplando em todas as partes, em todos os lugares. E da presença de Deus, ninguém pode se esconder. O homem pensou, Adão pensou, ele e a mulher, que poderiam se esconder da presença de Deus. Quando eles ouviram a voz de Deus, então eles sentiram uma necessidade de fugir, de se esconder da presença de Deus, pensando que poderiam se esconder. E através do homem, o pecado entrou. E junto com o pecado, entrou também a morte. Posso falar acerca de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Caim e Abel. Abel relata a palavra do Senhor, diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11. Você que está aí com a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Hebreus 11, 4, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Essa mensagem sobre Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Através do homem, diz a palavra de Deus, o pecado entrou. E relata a palavra do Senhor que quando Abel, ele se aproximou de Deus, ele se aproximou com fé. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia, é necessário ter fé. Creia que Deus recompensa aqueles que o buscam.
E Abel se aproximou de Deus, crendo que Deus ele recompensa. Abel se aproximou de Deus com fé. Abel, ele abriu seu coração para Deus, ele tinha uma intimidade grande com Deus, e quando ele ofereceu o sacrifício, ele ofereceu com fé. O seu sacrifício ao Senhor foi um sacrifício verdadeiro, que Deus recebeu o seu sacrifício. Deus recebeu porque ele olhou para o coração de Abel e viu que em seu coração havia fé, que ele estava oferecendo a ele um sacrifício verdadeiro de todo o coração. É esse sacrifício verdadeiro de se apresentar a Deus de todo o coração. O Senhor, quando Caim, ele ofereceu um sacrifício, ele queria ser justificado, que Deus recebesse o seu sacrifício mais do que o sacrifício de Abel, pensando, eu estou oferecendo o melhor. Mas Deus, o que Ele quer do homem, o que Ele quer do ser humano, o Senhor, Ele diz na sua palavra, não é um sacrifício, mas sim um coração contrito, quebrantado. Sim, um coração por inteiro, se oferecer a Deus, se entregar a Deus de todo o coração, com fé. Abel teve fé, ele se entregou a Deus de todo o coração. Não foi o sacrifício que agradou a Deus, mas a forma com a qual ele ofereceu a Deus aquele sacrifício, a forma que ele se apresentou a Deus, a forma que ele se achegou a Deus. Isso agradou ao Senhor, e é isso que o Senhor requer, se apresentar a Ele, sim, se apresentar de todo o coração. Ele não se refere a sacrifício, mas ele olha para o íntimo do homem, do ser humano, para ver se a fé, se ele está se apresentando a ele de todo o coração. Isso agrada a Deus, se aproximar de Deus crendo, se aproximar de Deus de todo o coração, o adorando. Foi assim que Abel fez e Deus se agradou. Mas a inveja entrou no coração de seu irmão Caim, e isso levou a cometer um grande pecado, o pecado do homicídio, que foi derramar o sangue do seu próprio irmão Abel. Através do homem entrou o pecado. Entenda bem, você que está ouvindo, acompanhando essa mensagem. Quando Adão e Eva eles pecaram, entrou através deles, entrou o pecado, entrou lágrimas, entrou dor, entrou destruição. Aquela família que Deus havia constituído, plano, projeto de Deus, mas ali o maligno entrou, e isso, as consequências, eles sofreram, os pais sofreram com a morte de Abel, de ver que o próprio filho, seu próprio filho, Caim, havia matado o seu irmão. E através nesta família, através do pecado, entrou o homicídio. Através dessa família que pecou, podemos dizer assim, a família constituída por Deus, mas o pecado trouxe grandes consequências. O pecado traz grandes consequências para a vida do homem, para a vida da mulher. Trouxe lágrimas à família de Adão e Eva, trouxe angústia, tristeza ao coração dos pais, mas foi um erro que eles próprios haviam cometido. Por causa dos seus erros, as consequências vieram. Não foi para isso que Deus formou a família, para estar destruída, para o inimigo destruir, não. Mas devido o homem ter desobedecido a Deus, e em nossos dias também isso acontece, muitos desobedecendo a Deus, em muitos lares as famílias não colocam Deus no meio da sua família, em primeiro plano,
entram inúmeras coisas dentro de tantos lares, mas não Deus. E isso tem causado destruição das famílias, dos filhos que não obedecem os pais, as brigas, as discórdias no meio das famílias, porque as famílias muitas vezes têm aceitado tudo, mas e Deus, onde está? Porque se Deus estiver na família, Ele que constituiu, Ele que formou, é plano dele, essa família será abençoada, terá a bênção de Deus, terá a paz no meio dessa família. Vamos agora clamar a Deus, vamos buscar a face do Senhor. Você que está aí, que acompanhou essa mensagem, clame a Deus junto comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor formou o primeiro homem, formou a mulher, o Senhor constituiu a família. Mas através do pecado, grande destruição entrou no meio da família que o Senhor constituiu, formou para ser abençoada, para viver em paz. E hoje também em nossos dias, quantos não têm colocado o Senhor no meio da sua família? E isso tem trazido consequências muito duras para essas pessoas, grande sofrimento. Mas que hoje, ouvindo esta palavra, essa pessoa possa entender que é necessário que o Senhor esteja no seu lar, no meio da sua família, o Senhor esteja em primeiro plano, para que tenham uma família abençoada, filhos abençoados, um casamento abençoado. Meu Deus, no nome de Jesus, entra nesse lar, no meio dessa família e realiza uma grande obra. Também, ó Deus, no nome de Jesus, faz a obra, faz, Senhor, com que esta pessoa queira te obedecer. Espírito de Deus, trabalha nesse coração, fazendo com que te obedeça, para que sua vida em tudo seja abençoada, para que sua família seja abençoada, para que seja em tudo, em todas as áreas da vida, tenham a bênção do Senhor lhe acompanhando. Meu Deus, confirma a vitória, realiza uma grande obra no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém, Jesus. Peço para você que está aí acompanhando esse vídeo, acompanhou essa mensagem, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Que Deus te abençoe.